Amém, amados. Muito boa noite. Graça e paz. Que alegria, que privilégio poder voltar a Araraquara. Rever essa igreja tão querida, amorosa. Rever amigos, irmãos. E poder ter esse tempo de comunhão juntos aqui também. Fazer novos amigos também. É uma pena a minha família não poder ter vindo junto. A minha esposa teve que ficar lá. Os filhos também estão... por causa dos estudos e tudo mais, do trabalho também. Eu sempre tenho dito isso, para eu poder viajar, alguém tem que ficar trabalhando lá. Então, são coisas, né? Queridos, como o pastor falou, eu conheço essa igreja já há alguns anos, antes mesmo de ir para a África. Eu fui para a África a primeira vez em 1993, fui de muda para lá, fui morar na Namíbia em 1994, e essa igreja aqui é uma amiga nossa, uma parceira nossa já de muitos e muitos anos. Então, antes de mais nada, deixa eu agradecer mais uma vez, pastor Ezequiel e toda a igreja. Tudo aquilo que vocês têm feito por nós, as ofertas, as orações, a paciência que vocês têm conosco também, né? Então, que Deus retribua na vida de cada um de vocês. Não é fácil aguentar alguém falando, às vezes, na nossa frente, que nem sequer português falar direito sabe. Então, não é fácil. Então, que Deus abençoe vocês por me aguentarem aqui mais um pouquinho aqui hoje à noite. Quem ainda não me conhece, eu sempre tenho dito isso, eu sou natural ali do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha chamada Taquara. Ontem eu vinha no avião, e vinha um pastor adventista do sétimo dia, que foi fazer uma visita em Moçambique, e ele mora no interior aqui de São Paulo, e ele disse que já morou no interior do Rio Grande do Sul, e eu perguntei aonde? Diz ele, onde tem um colégio grande, eu digo, então já sei, é onde eu também nasci, na cidade de Taquara. Tem uma escola adventista muito grande lá. Queridos, nós já estamos na África há alguns anos, desde 94, morando lá, e muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes, nesses mais de 19 anos que nós estamos lá, eu pensei em chutar o pau da barraca, como diz o gaúcho. Pensei em chutar o balde, em pendurar as chuteiras, mas Deus não deixou. E essa semana eu vinha meditando um pouquinho, buscando o que eu vou falar lá em Araraquara, Senhor. E uma palavra que me veio assim ao meu coração foi o mesmo que aconteceu com José, o filhinho do papai, da mamãe. José, muito protegido pelo pai, muito bem instruído pelos seus pais, mas de repente se levantam não inimigos, irmãos da mesma família, e tomam uma decisão por José. A decisão de querer que ele não tenha aquilo que ele tem. Eu não sei se isso já aconteceu com você, contigo. Não sei se já aconteceu com a igreja aqui, com a tua família, com os teus, com o filho, com o pai ou com alguém. Eu sou filho de alemães e a minha língua materna, pastor, é o alemão. Eu fui aprender português com a idade de 6 para 7 anos. E inveja, em alemão, tem um significado que eu acredito que em português é o mesmo. Querer que o outro não tenha aquilo que ele tem. Isso é inveja em alemão. Em português é a mesma coisa? Hã? E José, aconteceu isso com ele. Os irmãos não queriam que José tivesse, ou continuasse tendo, aquilo que ele tinha. Amizade com o pai, bom relacionamento com a mãe, uma boa instrução. Não que os outros não tivessem. O feio do invejoso é isso.
Não é que ele não tem ou que ele não pode ter. O problema é que ele não quer que os outros tenham aquilo que eles têm. E muitas vezes eu pensei em desistir. Não por causa de inveja. Mas muitas vezes por não ter um sonho, por não ter planos. Eu fui para a África com um desejo de servir a Deus. Nós fomos para a África como missionários. Queríamos fazer algo pelo reino de Deus lá. Mas eu não sabia bem ao certo o que nós iríamos fazer. No que eu poderia ser útil lá. Se fôssemos deixar aqui uma pergunta hoje à noite. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos para o dia de amanhã, para o futuro próximo? Com relação à tua família, com relação à igreja, com relação ao nosso país, com relação à minha vida. E uma coisa eu aprendi. Eu nunca tive problema, e não é hoje que eu vou ter problema de abrir o meu coração aqui, ok, pastor? Eu não fui formado em uma faculdade, em uma universidade. Glória a Deus pela minha esposa que teve. Os meus filhos estão ingressando na faculdade agora também. Porém, eu não tive isso. E trabalhando um pouco, num curto espaço de tempo na África, eu comecei a ter sonhos. Os sonhos começaram a surgir pelo trabalho, pelo desenvolvimento do trabalho missionário na África. Só que faltava algo. Faltavam os projetos e os planos. E isso eu aprendi. Não adianta nós termos sonhos se nós não tivermos planos e projetos. Eu estou entendendo alguma coisa? Outro dia eu fui no médico e o médico falou para mim que eu tinha que emagrecer. Eu não me considero gordo. Mas ele falou para mim, depois que fui diagnosticado, depois de alguns exames, que eu tinha umas gorduras numa região por aqui assim, que ele chamou de abdominal. E ele disse, você tem que queimar umas gorduras ali assim. Outro dia eu estava falando com uma moça, ela disse, eu sonho em emagrecer. E eu falei direto para ela, você então tem que fazer um plano, um projeto para isso. O plano é comer menos. Fechar a boca. Fazer regime. E assim é a nossa vida também. Se nós temos sonhos, nós temos que buscar as estratégias, os planos e os projetos. Porque sem os planos, sem os projetos, os sonhos não vão se tornar realidade. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu mostrar assim um pequeno relatório para vocês daquilo que nós estamos fazendo lá na África. E assim vocês vão poder entender um pouquinho melhor daquilo que eu estou querendo dizer aqui hoje à noite. Amém? Dá para colocar as fotos lá, maninho? Então pode... Deixa eu até vir desse lado aqui. Assim como eu vou mostrando as fotos, eu vou falando um pouquinho. E nós vamos dando então assim um pequeno relatório para vocês. Os primeiros anos nós trabalhamos na Namíbia, que é o sudoeste da África. Mas hoje nós estamos morando na África do Sul. Essa aí foi a primeira foto. Ok. Essa é a minha esposa, Ana Ruth. Já esteve aqui em Araraquara. Hoje à tarde pude falar um pouquinho com ela, o pastor também. Pode passar.
já vai fazer o ano que vem 22 anos que a Ana Ruth tem me aguentado, me sustentado, me ajudado. Tem sido uma verdadeira ajuda. Queridos, aqui é ao lado de uma igreja metodista, ali na cidade de Porto Elizabeth, num lugar chamado Blue Water Bay. E essa igreja tem também uma escola e eles têm cedido para nós o local. Agora nós fazemos o culto ao lado de fora, para não atrapalhar a escola. Então essa árvore, ela tem uma sombra muito boa. Não que eles precisem de sombra, mas para mim faz um bem grande, sabe? Então é aí que a gente faz o discipulado com eles, procuramos ensinar. É tipo uma escola dominical que nós fazemos sempre nas terças-feiras. Se chove, nós fazemos nas quintas. Pode passar? Essa tribo é a tribo do senhor, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e é a tribo dos Xhosas. Ali está minha esposa, bem próximo da igreja, mais ou menos uns 150 metros abaixo. É um lugar onde os desempregados também ficam esperando que alguém vá lá buscar eles para dar um trabalho para limpar um jardim, pintar, abrir um valo, alguma coisa. E ali então nós também procuramos dar um sanduíche, um suco para eles, para que eles possam estar um pouquinho melhor alimentados, para depois então participar do culto também. Pode passar? Uma das coisas que eu tenho procurado ensinar é que eles possam ter uma alimentação básica melhor. Então, eles nunca aprenderam isso. A África do Sul, no tempo do regime do apartheid, eles nunca tiveram esses ensinamentos, ou alguém que pudesse ajudar eles, abrir para esses planos assim. Então, essa é uma das nossas estufas, foi a primeira que nós fizemos, só que ela não é muito prática. Essa aqui foi uma estufa mais cara, né? Ela já é mais profissional, assim, com aquela estrutura de metal e tudo mais. Hoje nós fazemos, depois eu vou mostrar umas outras que a gente faz. Mas olha só, esses aí são alguns dos meus alunos, vamos dizer que eu posso chamar eles de aluno, ou discípulos. Eles aprendem. Então, se nós ensinarmos, eles vão aprender. Isso aqui é coisa deles, não fui eu que plantei isso aqui. Isso aqui foi na minha última visita que eu fui lá, fui ver os resultados e olha o que eu encontrei. Aqui está uma prova de que quem plantar, vai colher. Pode passar? Aqui está minha filha Bruna e o Derek também. Nós temos um trabalho na localidade de Utenek, onde tem a fábrica da Volkswagen, da Firestone, e outras grandes indústrias lá. Só que há muitos desempregados também. E uma das favelas, eu diria, não é a maior favela, mas um dos lugares mais carentes hoje da África do Sul é essa favela chamada de Oslova. É onde tem talvez o índice maior de órfãos em toda a África do Sul hoje. Pode passar? Esse menininho. Eu não gosto de tirar foto, mas esse menininho me deu uma lição que eu não pude deixar. E eu disse, olha, para aí que eu quero fotografar, eu vou registrar isso. Nunca vou me esquecer. Eu sou um pouquinho, não digo disciplinador, não. Mas eu sou meio gaúcho, às vezes, assim, meio gaudério. Gosto de levar, assim, a coisa mais séria para frente. E nós temos, assim, um regime meio, não digo fechado, mas mais enérgico. E depois das 3 horas, não entra mais. Quem entrou para ganhar a sopa, o pão e aquelas coisas, tudo bem. Quem não entrou, vai aprender a não chegar atrasado na próxima semana, então vai ficar de fora. Só que nesse dia, também só pode pegar uma vez. Pega a sopa, as 2 fatias de pão e vai indo agora, né? Deixa para os outros também. Só que esse menino já tinha pego, comeu a parte dele e no final, quando a gente foi repetir, ele foi de novo. E eu falei, ei, você já veio aqui uma vez, você está pegando a segunda vez. Aí ele olhou para mim assim, tio, sim, mas a minha tia não pegou nada. A minha pergunta é, quando foi a última vez que eu me preocupei com alguém que não tem nada? Quando foi a última vez que eu pensei em alguém que não teve de comer assim como eu tive hoje? Hoje até me lembrei, quando nós estávamos orando pelo almoço,
Quantas pessoas, hoje, no nosso almoço, hoje, de domingo, enquanto que nós estávamos saboreando o nosso almoço, quantas pessoas, nem vamos falar de vamos falar de Brasil, não tiveram o que comer hoje? Pode passar. Essa é minha esposa, essa aqui é sempre no inverno, a gente faz uma campanha de agasalho, então ela procura dar para quem realmente precisa, né, para que não seja também vendido ou trocado por droga ou coisa e tal. A gente tem que sempre ajudar eles a entender isso aí também. Pode passar. Aqui é aqueles sacos de dormir que nós já mostramos aqui. Esses sacos de dormir são feitos com jornal usado e plástico. Esse ano nós conseguimos fazer quase que 500 sacos novamente. E a gente vai então e distribui. Porque um saco não dura de um ano para o outro, só se ele for muito bem cuidado. Mas pelo menos para um inverno, e o inverno lá é como o inverno do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Nós tivemos temperaturas esse ano agora no inverno, beirando o 0 grau. 4, 5 graus, foram muitas semanas seguidas. Pode passar? Uma das coisas que eu tenho procurado ensinar os meninos da creche, principalmente os maiorzinhos que já vão na escola de manhã e de tarde, quando eles vêm, eles dão uma bola, eles podem jogar bola, podem brincar, tudo, mas antes vamos aprender a trabalhar um pouquinho. Então ali eu tenho ensinado eles a plantar. Então hoje eles já sabem plantar um espinafre, um pé de couve, um tomate, alguma coisa assim. Aquela ali já são as estufas mais baratas, mais simples que a gente tem feito agora. Pode passar? Olha só. Depois de 90 dias que você planta, aqui não precisa falar, não precisa ensinar sobre isso. Mas é 90 dias. Você espera e olha o repolho que dá para a gente pegar e colocar na sopa. E uma sopa com repolho daquele ali, gente, é uma senhora sopa. Pode passar? Glória a Deus, Deus nos abençoou. A semana passada nós conseguimos trocar o carro. Deus nos abençoou com essa nova, não é nova, é modelo 2004. Porque a outra era uma Toyota, né? E tudo indica que a Toyota não quebra, não estraga, mas a nossa quebrou e estragou. E para não ficar gastando mais, então nós decidimos então trocar e conseguimos vender aquela e compramos essa aqui então. Pode passar? Aqui agora já é em Moçambique. Eu tenho ido a Moçambique todos os anos fazer um trabalho de treinamento de líderes. Em Moçambique, principalmente no norte de Moçambique, é onde então há uma grande falta de obreiros e de mais missionários também. E uma das coisas então é treinar novos obreiros. Nessa igreja, por exemplo, nem o pastor tinha uma Bíblia completa. A Bíblia dele era um Novo Testamento dos Gideões. Hoje, tanto o pastor como os diáconos, nós conseguimos equipar eles com Bíblias também. Pode passar? Aqui na vigília nós fizemos um culto de oração a noite inteira e as crianças todas estavam ali do lado de fora também, sentadas. Pode passar? De manhã, amanheceu o dia, eu procuro reunir alguns na igreja local e ensinar eles como fazer uma devocional diária. Como abrir a Bíblia, como buscar um texto, como fazer uma devocional a cada dia. Então é o que a gente está fazendo ali, treinando eles a lerem a Bíblia diariamente. A Bíblia não é para ser lida apenas no domingo. Pode passar? Aqui já foi no culto de despedida, aqui já é na capital da última província, na cidade de Nampula. Pode passar? Amados, em 94, quando nós fomos para a África, nós fomos morar num campo de refugiados. No tempo da guerra de Angola, guerra do Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, do Ruanda, Burundi, tudo mais. Aquele ali foi o nosso primeiro banheiro. Pode passar? Aquele ali foi a creche. O pre-primary school, ou seja, como é que chama em português? O prézinho dos meus filhos. Né? Ali a Bruna. Todos eles têm um brinquedo, só que a única que tem brinquedinho vivo é a minha filha, os 2 cachorrinhos. Então ela era meio assim, não, são meus. O Derek está com a raquete e a bolinha de tênis lá atrás. E essa era onde depois virou também uma creche,
que era a Kindergarten Flower in the Desert. A flor no deserto. Pode passar? Ali o Derek e a Bruna também. Nosso primeiro container para distribuição de cobertores, já naquela época. Pode passar? Glória a Deus. Esse menino aqui, de terno vermelho, ele era criança na nossa creche, no campo de refugiados. Hoje é um senhor pastor na região do Cunene, em Angola, ao sul da Angola, fronteira com a Namíbia. Eu estive agora 2 semanas lá, visitando ele, a igreja, a família, e que lindo trabalho esse moço está fazendo lá. Alan é o nome dele, e eu nunca vou me esquecer dele, quando criança no campo de refugiados. Na esquerda ali, era o meu diácono João, no campo de refugiados, e o João continua sendo diácono hoje na igreja do Alain. Pode passar? Queridos, aqui agora na Namíbia, aquele moço, bem acocado ali, na direita, Alois Nsamba é o nome dele, bem na fronteira com Angola também, na região no Rundo, né, na tribo dos Kwangalis, isso na Namíbia. Ele então é o líder da nossa igreja lá. Agora ele foi para a escola bíblica, ele fez o ano passado, o primeiro ano, está terminando esse ano, o segundo ano, ou seja, lá são apenas 2 anos, e ele vai se formar agora em novembro, e depois volta para ser o pastor titular. Ele pegou muito bem o projeto Hortas que nós implantamos, e hoje ele levou o projeto Hortas para o seminário, e ensinou todos os outros seminaristas, que seminarista não precisa só pregar. Estou falando de África. Ele pode fazer alguma coisa também. Então ele ensinou os demais a plantarem espinafre, couve, repolho e coisa e tal. E agora cada um deles vai poder levar o projeto para suas igrejas também. Pode passar? Aqui já é na igreja, na tribo dos Hereros. Aquele moço ali no lado direito, que hoje já é pastor também, Engelbert Matuzzi, ele já esteve aqui em Araraquara. A igreja que nós começamos no ano de 1998, aquela construção nós demos início a ela em 2003. Levou mais de 6 anos para construir, mas ficou pronta. Aqui nós estávamos colocando uma lona, uma estufa também. Aqui na esquerda está o pastor Haroldo, da igreja Aba de Blumenau, que foi nos visitar e foi nos ajudar a montar a estufa também. Pode passar? Amados, isso aqui é deserto. A Namíbia é um deserto. E o último ano foi muito seco. Eu nunca tinha visto banana na Namíbia. Mas aqui está mais uma vez uma prova de que se tiver um plano, se tiver um projeto, dá certo. Essa senhora foi batizada em 2006, quando o pastor Gerson Ortega, da igreja da Vila Mariana, foi fazer uma visita lá. E nós fizemos um batismo e eu deixei até o Gerson fazer o batismo. E essa senhora hoje está liderando o projeto Hortas lá na tribo dos Hereros. Olha o repolho, o tamanho. Não tem uma gota de adubo ou de fertilizante ali. Só estrume, só adubo orgânico mesmo. De cabrito, de gado. Pode passar. Essa foi a igreja. 6 anos nós levamos construindo esse prédio aí. Mas ficou pronto. Não é um 5-star, não é um prédio 5 estrelas. Mas não é orgulho, gente. É apenas alegria. É o prédio mais bonito em toda a extensão da tribo dos Hereros. Pode passar. Aqui agora já é a tribo dos Rimbas. Quando nós começamos a visitar a tribo dos Rimbas, lá por volta de 2002, 2003 também, era difícil imaginar que a coisa pudesse pegar pique, ou seja, engrenar, da forma como tem engrenado nos últimos 3 anos. Porque os Rimbas, a tradição deles também, eles costumam falar com os ancestrais, eles, quando tem um problema, eles vão logo falar com quem já morreu e tudo mais. Mas quando o Evangelho veio, e a Bíblia nos ensina isso, que o Evangelho vem para transformar.
Ele vem para trazer mudança de vida. E uma das coisas que nós podemos ver é que em todos os pontos de pregação onde o evangelho tem chegado, nós podemos ver mudança de vida também. Pode passar? Essa senhora já foi batizada. Hoje nós já montamos uma estufa também bem na propriedade dela, do pai. O pai dela, inclusive, é um dos reis. Não é o chefe geral dos Imbas, mas ele é um dos líderes, bem nessa localidade onde ela está. Pode passar? Esse senhor aí é um dos líderes. Então foi ele que nos autorizou a continuar com o trabalho e nos deu permissão para colocar essa estufa ali. Amados, esse povo não sabe plantar uma couve, um repolho, um espinafre, eles não sabem produzir nada. Eles vivem do leite, de cabrito, de vaca, fazem iogurte, nada. Eu também gosto de comer iogurte, de tomar leite, mas Deus colocou isso assim no meu coração de colocar esse projeto para frente. Pode passar? Aqui nós montamos uma estufa lá, com a autorização daquele senhor. E aqui estavam os jovens rimbas aprendendo. Então não foi assim uma coisa muito técnica, mas uma coisa assim mais prática. Ali então nós estávamos misturando o adubo, que tem muito cabrito, muita vaca, bois por lá. Então cada um pode recolher um pouquinho de adubo e de estrume, vamos misturar na terra. E depois então fizemos ali para eles irem plantando. Então eu fui ensinando eles como colocar as sementes no chão. Pode passar? Todo mundo queria ver uma estufa simples, barata. Era como, eu lembro há poucos anos atrás, 2, 3 anos, eu fui pela primeira vez no planetário. Foi uma coisa do outro mundo para mim. Aquela estufa foi como o planetário para eles também. Pode passar. Aqui foi na escola primária, na tribo dos Imbas, e o diretor abriu as portas para nós, e nessa manhã nós pudemos então dar um testemunho para eles e falar do plano da salvação em Jesus Cristo. E quando eu fiz um apelo para quem quer aceitar agora Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todas as crianças levantaram as mãos. Pode passar? Uma das professoras tem vindo na nossa igreja, já foi batizada também. Pode passar? Queridos, uma das coisas que hoje nós mais estamos tendo necessidade, não vou dizer dificuldade, é fazer com que o projeto Hortas continue. No deserto não é fácil porque não chove. Então você tem que providenciar e dar estrutura para eles terem água para poderem irrigar a horta lá. Esse aqui é um dos tanques. Esse aqui tem quase 5 metros de altura. Ficou muito caro, porque ele ficou muito... Nós queremos fazer agora menores, com 3 metros apenas, né? Mas dá para se fazer. Pode passar? Se de repente tem alguém aqui que gostaria de nos fazer uma visita, de nos ajudar, de nos dar novas ideias, de nos trazer novas diretrizes, vocês são muito, muito bem-vindos mesmo. Aqui, ensinando eles, eu gosto muito de plantar tomate, né? Batata também. Eu sou gaúcho e quando eu, pequenininho ali no Rio Grande do Sul, muitas vezes me mandavam, vai plantar batata. Eu fui. E não me dei mal. Aqui então eu tenho procurado ensinar eles a como amarrar os tomates, como levantar, para eles produzirem um pouquinho mais também. Pode passar? Aqui fazendo um sistema de irrigação simples, com uma mangueirinha fina, onde então se ele esquecer, se ele for jogar bola e esqueceu, pelo menos a mangueira vai irrigar. Pode passar? Aonde? Aqui? Tomate, sim. Tomate e já temos pimentão ali também. Pimentão verde. Mas lá é tomate. Já estão amarrados, inclusive. Pode passar? Pregando na igreja à noite, pode passar? A season for harvest. Eu também creio nisso, que chegou a estação da colheita.
Ok? Pode passar. Acabou, né? Amém, amados. Deixa eu tomar só um pouquinho de água. Eu queria muito ser médico, dentista. Não consegui. Eu queria ser piloto, não teve jeito. Queria ser jogador de futebol, mas acabei engolindo a bola em vez de jogar com ela. Queria ser muitas coisas na vida, mas não consegui. Mas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi de instrução em casa, dos meus avós, dos meus pais, o que eu aprendi, eu acho que esse pouquinho, esse simples, dá para a gente aplicar no reino de Deus. A minha pergunta é, mais uma. O que foi que Deus colocou nas tuas mãos? O que Deus deu para ti? Eu tenho certeza que Ele não te deu só o pouquinho de saber plantar uma cenoura, um espinafre, uma couve. Eu sei que aqui para a igreja de Araraquara, Deus tem dado muito. Tem muitos dons e talentos nessa igreja aqui. A pergunta é, o que você está fazendo com eles? O que você tem feito daquilo que Deus tem dado para ti? E essa foi uma pergunta feita a mim, um dia em que eu estava disposto a largar tudo, sair da África, voltar para o Brasil e voltar a trabalhar com sapato lá no Rio Grande do Sul. O que você faz com os dons, com os talentos que Deus te deu? Amados, quantos pedreiros talentosos e que acabam não produzindo nada para o reino de Deus, só mesmo para os seus patrões. Costureiras, padeiros. Outro dia eu conheci um padeiro, lá na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, da igreja luterana, e ele veio falar comigo e ele disse o seguinte, missionário Silmar, Deus tem me abençoado de tal maneira que eu preciso fazer alguma coisa para retribuir, para, sei lá. Eu posso ir lá na África e montar uma padaria? Ensinar aquele povo a fazer pão? Que bênção. E ele disse, eu tenho todo o projeto, já sei tudo como que eu vou fazer. Se eu passar uma semana lá, eu consigo montar uma padaria e não vai custar nada para eles, vai ser fácil. Eu só preciso ensinar eles como fazer a massa, fazerem o pão, e assim eles vão fazendo e vão vendendo o pãozinho deles também. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? E o que você tem feito com isso? Você tem aplicado isso no reino de Deus? Eu volto a falar quais são os meus sonhos? E quais os projetos? Quais são os planos para colocar esses sonhos em prática? José, ele sonhava. José tinha sonhos. E mesmo sendo enganado, ou seja, sendo traído pelos irmãos, sendo lançado numa cova, sendo vendido como escravo, indo parar na casa de Potifar, sendo acusado falsamente de algo que ele não fez, ele tinha planos. O projeto dele era, em primeiro lugar, ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. E Deus se encarregou de levantar José. Deus o levantou. Abraão foi um homem que Deus chamou ele, falou para ele sair de um lugar e ir para outro. E muitas vezes nós achamos que se eu sair desta cidade e ir para aquela outra, Deus vai me abençoar. Que bom que Abraão entendeu isso. Que a bênção não está no lugar, e sim em obedecer a Deus.
Muitas vezes eu penso que a bênção está no lugar A ou no lugar B. A bênção não está nem em A nem em B. A bênção está na obediência. Eu estou entendendo alguma coisa? E se é que eu estou entendendo? Eu estou sendo obediente a Deus? Como servo, como serva de Deus? Como família? Como membros da igreja presbiteriana do Brasil em Araraquara? Como membros do corpo de Cristo? Eu tenho sido obediente à palavra de Deus? Hoje o pastor ainda mencionou sobre a lição da escola dominical. E quem não obedece a Deus, acaba obedecendo os princípios da iniquidade. Vamos abrir Provérbios 21, 5. Eu quero encerrar com isso aqui. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Agora, os planos do diligente tendem à abundância. Amados, isso aqui é uma tremenda verdade. Na cidade de Ondangwa, no norte da Namíbia, quando nós implantamos o projeto Hortas lá, eles começaram a plantar um saquinho de semente, e quando eles iam colher, dava lá 15, 20, quando muito 25 repolhos. Aí na próxima safrinha eles plantavam a mesma coisa e colhiam aquilo. E eu, quando eu ia lá, vocês estão aplicando? Ah, sim, tá, olha ali, 20, 25. Gente, eu acho que vocês já aprenderam um pouquinho mais. Eu acho que já dá para dar um passo um pouquinho maior agora. Até que um dia, o Matuzi criou coragem e disse, vamos fazer. Eu mostrei até uma foto aqui a última vez que eu vim aqui. Eles plantaram 1000 pés de repolho e colheram 1000 repolhos. O prefeito da cidade, quando veio olhar, não sei se foi por emoção ou como é que foi, eu sei que Deus usou ele para fazer algo. Ele doou um tratorzinho para o projeto. Não é um trator Massey Ferguson, é tipo aqueles tobatazinho que tem aqui no Brasil, mas é uma mão na roda. É uma ajuda e tanto. Queridos, se nós colocarmos diligência nos projetos que Deus tem dado para nós, as coisas vão acontecer. Araraquara vai se tornar salva. Essa região vai conhecer a Jesus, o estado de São Paulo. E eu creio, queridos, o que eu tenho ouvido falar de problemas no Brasil, e disso e daquilo, corrupção, manifestações, política, tanta coisa. Eu creio de todo o meu coração. A solução para o nosso Brasil não está em um partido político. A solução para o nosso Brasil está em Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé. Não é preciso fechar os teus olhos, não é preciso vir aqui na frente. Hoje à noite eu quero até que você olhe aqui para mim. Quem sabe Deus tem falado contigo. Quem sabe Deus tem tocado no teu coração. Quem sabe você tem aprendido a fazer muitas coisas. Teve até o privilégio, a oportunidade de cursar um curso superior, uma faculdade, universidade. Mas você não tem aplicado aquilo que Deus te proporcionou no reino de Deus. Tem sido apenas para o teu próprio benefício. Eu gostaria de te desafiar hoje à noite. De te encorajar hoje à noite. Deixa Deus te usar. Permita Deus usar você e os dons e os talentos que Ele colocou em tuas mãos. E você vai ver o que vai acontecer contigo.
Eu preciso contar isso para vocês. Eu já contei talvez aqui. Quando eu estava naquele campo de refugiados, eu pensei seriamente em dizer, não dá mais para ficar aqui. E eu lembro de um dia passando uma aflição terrível. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? E uma voz veio falar assim, que não era a voz de Deus. Você está aqui porque você não teria valor nenhum em nenhum outro lugar. Só num campo de refugiados você poderia vir. Porque aqui ninguém vai ficar te observando, se você fala bonito, se não fala bem, se você tem uma formação, se não tem. Aqui ninguém vai dar bola para isso. Então aqui é o único lugar que você pode vir. Nenhuma igreja, como a igreja de Araraquara, vai querer um obreiro, um missionário, como você que não fala direito. Mas teve um dia que Deus perguntou para mim, o que eu tenho feito com o pouquinho que eu recebi dele? E nós começamos a colocar em prática. E se hoje eu posso ver várias vilas, em várias tribos diferentes, como nos Hereros, como nos Quangales, como nos Ovambos, como lá nos Imas e até lá nos Cosas agora lá em Porto Elizabeth. Eles aprendendo a produzir e podendo botar uma comida diferente e melhor na mesa, é porque um dia eu tomei a decisão de obedecer e fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Deus não pediu para eu ser piloto. Deus não pediu para eu ser um médico, dentista, advogado ou até um contador. Deus pediu para eu ser um missionário. E eu não quero dizer que todos os missionários tenham que ser colono grosso, como eu. Missionário pode ser fino e chique também. Vai depender do chamado de Deus para cada um. O meu chamado foi específico para fazer o que eu estou fazendo. Eu estou entendendo? E se Deus falou contigo hoje à noite, para você se render a Ele e colocar os dons e os talentos que Ele te deu à disposição dEle, olhando para mim, eu quero que todo mundo olhe para você também. Hoje nós vamos ter aqui testemunhas. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Ó. É comigo mesmo. Tem alguém que vai levantar a mão? Tem algumas mãos levantadas ali. Ó. Olhem para essas mãos levantadas. É com elas que Deus está falando. Se Deus não falou contigo, é com elas Ele está falando. E quem está próximo dessas pessoas vai colocar a mão no ombro delas e vai orar com elas agora. Faça isso rapidinho. Você que teve alguém aí perto de você com a mão levantada. Coloque a mão sobre o ombro dela e ore com ela agora também. Pai, nós oramos por essas pessoas, ó Deus. Por esses irmãos que levantaram as mãos, ó Deus. Que estão dizendo hoje à noite, eis-me aqui, Senhor. Usa, Senhor. Não deixa, Senhor, as situações, as circunstâncias da vida enterrar esses talentos que o Senhor deu para mim usar, ó Deus, para o teu reino, no teu reino. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. E abençoa a vida de cada um, cada membro, cada família representada nessa igreja, Senhor. Continua abençoando aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui nessa cidade de Araraquara. Continua usando a Igreja do Senhor Jesus nessa cidade. Todas as denominações, Pai, nós oramos pela Tua Igreja em Araraquara. Abençoa esta cidade. Que através da obediência da Tua Igreja, Pai, essa cidade possa ser abençoada também. Em nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a entender quais são os planos, quais são os projetos que o Senhor tem para cada um de nós, como indivíduos, como família e como corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Podeis assentar. Queridos, me ajudem. Eu tenho alguns lugares que eu tenho que passar aqui no Brasil. Eu vou ter que recuperar o meu português o mais rápido possível. Eu, cada vez que venho para o Brasil, a coisa está ficando pior. E a minha esposa agora diz que só vai falar em português comigo 2 semanas antes de eu vir para o Brasil cada vez. Para eu não ficar cada vez pior. Bom? Então, orem por mim. Eu vou estar pregando
terça-feira na cidade de Cosmópolis, quinta-feira em Montemor, e depois eu vou estar também na Vila Mariana, em Tatuí também. Então eu preciso que vocês estejam orando por mim. Obrigado por tudo, queridos. Deus abençoe vocês. E querendo nos visitar, são muito bem-vindos. Amém?